Vou colocar aqui o Wagner Barreto, que acabou de entrar. Vamos botar ele na live. Seja bem-vindo, Wagner. Deus abençoe. Fala aí para nós saber, né? Da onde você está falando, por favor. Paz e graça a todos. Eu sou Wagner Barreto, ex-cooperador de jovens da Congregação Cristã no Brasil. Eu falo da Inglaterra. Você é padre? Desculpe? Você é o quê? Você é padre agora? Não, ex-cooperador de jovem. Ex-cooperador de jovem. Ah, ex-cooperador de jovens, tá. Você é ex-cooperador de jovens na Inglaterra, não é isso? Não, no Brasil, hoje estou na Inglaterra. Ah, entendi. No Brasil, hoje você está na Inglaterra, joia. Tá. Isso, especificadamente, eu fui cooperador de jovem na Bahia, por volta de 5 anos, durante uns 5 anos. Paulo Afonso era a nossa sede, a nossa central, certo? É uma cidadezinha chamada Rodelas, é onde eu atendi, e fica sobre a jurisdição de Paulo Afonso, certo? Tá, e por que você saiu da congregação, irmão? Eu gosto de ser muito sincero, de falar muita verdade, porque eu percebo que muitas pessoas que saem da congregação quando vem a prova da causa, da fraqueza, do erro, as pessoas ocultam, né? Elas costumam ocultar quando erraram, a vida não deu certo, elas costumam ocultar, né? Aí fala que foi uma coisa, fala que foi outra. Só que como eu sou uma pessoa que eu tenho um hábito de ser muito sincero, já me prejudiquei muito por isso, já perdi muitas amizades, já perdi muito de estar em algumas denominações por falar a verdade, por não esconder as minhas provações, as minhas causas que eu já passei. Hoje eu, graças a Deus, estou em Cristo, né? Estou totalmente liberto, uma pessoa recém-batizada na Igreja Batista, né? Então, para mim, já não tem problema algum contar o que eu passei na congregação. E eu saí da congregação, respondendo a pergunta, né, José, foi por causa que minha vida não deu certo, né? Todas as profecias que eu ouvi, tudo que ia ser aquelas vitórias, que eu ia alcançar o maior ministério lá dentro, tudo aquilo eu vi cair por terra com tudo. Quando o meu casamento não deu certo, quando veio a separação, quando a prova material bateu na porta, bateu na vida, sentiu o baque, né? Então tudo desmoronou e não tinha mais aonde me apoiar. Todos viraram a costa, todos que eram amigos já não eram mais. A minha casa era visitada, era frequentada por ministério, por anciães, cooperadores, diáconos. De repente tudo desapareceu. O que restou para mim foi o quê? Foi a solidão, a bebida alcoólica. O que restou para mim foi a depressão, remédio como amipixilina, um nome assim, mais ou menos, que eu não estou bem lembrado agora, para depressão. Isso foi o que restou na minha vida, né? E foi vindo as quedas, né? Muitos precisam tomar um baque desse tamanho. Sim, irmão, é que você deu uma freada grande, aí eu comecei a falar. Muitos irmãos precisam tomar um baque grande desse para poder acordar e sair da CB. Eu acredito, irmão, e tenha certeza, tudo isso que aconteceu foi para Deus mesmo operar e te colocar na verdade, tá? Isso aí é caminho de Deus. Exatamente, porque... Isso, porque... Isso aí mesmo, Jofá. Tá dando um delay muito grande, Wagner, viu? Tá dando um delay muito grande. Você tem Wi-Fi? Você tá no Wi-Fi da sua casa? Alguma coisa do tipo? Que às vezes eu acho que pode ser isso. Na verdade, eu estou um pouco longe do Wi-Fi. Pode ser isso. Deixa eu ver se consigo tem uma pessoa aqui chamada... eu sim quero ser sorteado, né? Por favor, se apresenta, fala o seu nome, da cidade onde você está falando aí, por favor, pode falar. Alô? Alô? Espera que eu vou ligar aqui. Por enquanto eu não...
Alô, tá me ouvindo? Por enquanto, é porque apagou aqui, espera um pouquinho. Espera só que eu vou voltar meu celular aqui, porque saiu a imagem. Tá uma bagunça, espera um pouquinho. Não, pode falar, pode seguir. Mas não tem graça não ver vocês aqui, que eu tô vendo, hein? Espera um pouquinho. Você quer ver nós. Eu, por enquanto, eu não quero falar. Isso, é bom, gosto muito de ver vocês. Por enquanto, eu não quero aparecer, não, irmão, mas eu já fui da CCB também, rapaz, e falar pra você, pelo amor de Deus, o que tem daquela igreja com relação à opressão, com relação o poder que ela tem de manipulação, de prender você lá dentro. Irmão, mas eu tenho que dar graças a Deus que eu saí de dentro daquele negócio lá, porque eu fui escravizado dentro daquele negócio com a força espiritual mal e tudo, e rapaz, eu não conseguia, e graças a Deus, Deus tomou há 1 ano e pouco mais ou menos, tomou um caminho assim novo na minha vida, meu irmão, e a minha mente começou a clarear, que eu entrei em estado de loucura, de parafuso, de revolta e tudo, contra tudo, de querer sumir e tudo, irmão. Eu tava alegre, irmão, eu saía, eu ia dentro daquela igreja e eu voltava muito atribulado, muito triste e tudo, porque eu não via, quando eu olhava para aqueles homens pregando em cima do púlpito, eu não via Deus. Não tem nada a ver com Deus, irmão, lá naquele negócio. Eu não conseguia ver Deus, a grandeza de Deus, e você vê aqueles homens, de repente, eles se colocaram como Deus falando, se engrandecendo. Mas eu agradeço, irmão, eu tenho que agradecer o principal, porque eu creio que as pessoas que entram no seu canal, eles têm uma imagem assim de tudo que eles conseguiram na vida deles através da congregação cristã do Brasil. Mas, irmão, eu tenho experiência própria. A obra que Deus fez na minha vida foi antes de eu conhecer a congregação. Eu vi a mão de Deus agir na minha vida, o poder de Deus agir na minha vida. E eu fui para outras igrejas, mas por minha família ser da congregação, eles começaram a falar, as pessoas a me impressionar, falando que lá é a graça, é isso, lá é o caminho, a verdade. E no passado tempo, eu fiquei 4 anos e meio rodando. Eu estudei e tudo, eu ia na igreja e outro. Mas eu era na congregação, aí eu não via nunca eles me tratar como irmão, porque eu não era batizado. Eu era batizado. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus e tudo. E quando Deus me converteu, irmão, Deus é meu testemunho, que foi uma conversão tão grandiosa que Deus reafirmou novamente meu batismo, entendeu? Eu vi que era a mão de Deus, que o que Deus não tinha feito na minha vida lá atrás, ele fez na minha vida, fez essa transformação. Aí ele me chamou, geralmente, falou, não, eu te mostrei que o mundo é ruim, e ele me chamou. E eu fui para a igreja, eu não querendo batizar, eu fui em batismo e tudo, irmão. Aí, por fim, eu fui batizei, irmão. Mas depois que eu batizei, parece que a minha vida foi um negócio transformando, e foi ficando um negócio assim dominado, uma força me dominando, me tomando a minha vida, tomando a minha mente, tomando meu coração, e eu nunca criei, irmão, eu nunca criei no que a congregação falava lá, porque eu vi aqueles homens subir lá em cima daquele púlpito lá, eles menosprezavam as outras igrejas, tudo, umas coisas ridículas, irmão. Os homens, eles sobem lá em cima, eles são orgulhosos de falar que ali está a graça, ali está a salvação. Eu nunca criei nisso, não dá para pensar num Deus pequeno, do tamanho grandioso que Deus é. Mas aí eu ouvia isso, irmão, lá eles falando aquelas coisas ridículas lá, que o homem tem que sentar, isso que importa para Deus, é porque a palavra é revelada na hora, aqueles testemunhos lá sempre... Os testemunhos tudo igual, repetitivo, tudo é voltado para o lado da igreja. Os irmãos sempre, quando eles pregavam, irmão, você vai olhar na Bíblia e tudo a grandeza de Deus, é sempre diminuindo as outras igrejas, sempre engrandecendo tudo que a igreja fala lá, porque nós tentamos... Mas irmão, espera aí. Você não acreditava naquelas coisas...
agora, né? Porque na época que você estava preso lá, era porque você acreditava que a CCB era graça e que Deus falava na tribuna, não acreditava nisso? Não dá, irmão. Eu não acredito, não tinha como eu acreditar mas então, que Deus falava. Mas, irmão, se você não acreditava nessas coisas, então por que ficou preso? Outra. Na esperança que um dia. Na esperança de um dia que Deus ia né, aparecer lá dentro, irmão. Mas Deus não. Aquilo lá é uma coisa tão diabólica que tem dentro daquela igreja, irmão, que eles começam a colocar dentro da sua imagem que você vai ter ministério, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É um lugar de jogatina maldito, irmão. Eles disputam tudo, eles são um povo todo enganoso. Essa promessa todos os homens têm lá na congregação, que é o que prende eles lá. Isso é o problema. Irmão, mas olha, vem cá. A pessoa só fica presa na CCB a ponto dela sofrer problemas psicológicos, como você disse, somente aqueles que acreditam no que é falado na tribuna. Quem não acredita, não sofre. É óbvio, eu não acredito. É tudo falácia humana, eu saio dali de dentro, eu vou embora tranquilo. Quando a pessoa começa a acreditar, aí, quer dizer, aliás, quando a pessoa acredita de verdade, é onde vem os problemas psicológicos. Eu vou só responder um comentário aqui, que o rapaz está insistindo tanto, coitado. Eu vou responder ele aqui, porque senão talvez ele não vá dormir hoje. O Neylor Júlio Pereira está falando: Josafá, você falou que batizou no ano de 2001. Não entendi. Amigo, se você ouviu eu falando isso, é óbvio que eu errei a data. Eu batizei em 2001. 2001. Qual de vocês que está aqui comigo há mais de 3, de 4 anos aqui, tem gente que me acompanha aqui há mais de 15 anos e sabe que eu tô lá na CB, que já fui, eu já fui batizado lá. Então, para você fazer uma pergunta dessa, é porque é óbvio que você está tentando arrumar alguma coisa, né? Porque é lógico que houve um erro de fala. É óbvio que houve um erro. Você não acredita? É a mesma coisa que eu falar pra você: olha, eu comprei um carro por R$1.000. Peraí, tá errado. O Josafá deve ter falado errado. Deve ser outro valor. É óbvio que é outro valor, filho. Tá? Eu fui batizado em 2001, filho. Meu Deus, cara, eu tenho que parar a live pra falar uma coisa óbvia dessa pra você? Que isso? Mas se você ouviu eu falar, tá errado. A data, eu falei errado. Não, mas eu troco muito data. Eu sou uma pessoa que o meu cérebro foca em coisa importante. Eu não foco em coisas simples, por isso que eu erro muito coisas simples. Data, nome de pessoas, né? Alguns assim, eu acabo errando, tá? Então, por favor, aí ele falou aqui, ó, mas você, aí ele comeu. Josafá, você falou que batizou em 2021 e saiu no ano de 2012. Pode me responder? Você se enganou? Sim, me enganei. Pronto. Acabou, né? A dúvida. Agora vamos tocar aqui o barco, ok? Então, irmão, mas você acreditava ou não acreditava naquelas coisas pregadas na CCB? Eu pretendia acreditar, porque a gente tem uma esperança em Deus, a gente vê um Deus tão maravilhoso na Bíblia, mas aqueles homens são muito secos. Os homens de ministério são pessoas muito secas, obcecados por ministério, porfias, é muita coisa a congregação, irmão. E eu tenho dó, irmão, sabe? Porque o problema da congregação é porque ela consegue. Eu ter o Espírito Santo, eu conheço profundos podres dentro da congregação. Por fim, ficou insuportável. Mas a congregação, eu tenho dó desses irmãos que tem lá dentro, e eles se batizam, aí eles saem, aprontam no mundo qualquer coisa, aí eles voltam para lá sentindo-se culpados, irmão. Como se eles tivessem de lamber bota de ancião, como se Deus não pudesse perdoar eles e dar os direitos igual deles para todo mundo que está lá dentro, irmão. Essas pessoas carregam a culpa como se eles tivessem errado contra Deus, irmão. Isso é doído, a gente sabe como é que o ser humano... E eles usam isso lá na congregação muito contra os irmãos que erraram, que eles acabam escravizando, dominando as pessoas, irmão. E eu tenho tanta coisa para falar, irmão, tanta coisa ridícula. Como é que existe uma coisa ridícula, irmão? Eles invalidar o batismo
das outras igrejas, em nome do Senhor Jesus, irmão. Eu não aguentava ver aquilo, mas olhar para aquilo. Isso é uma seita, irmão. Seita, ela faz essas coisas absurdas. Eles fazem essas coisas, tá? Eu vou passar aqui agora pro cooperador de jovens, tá? O ex-cooperador de jovens, tá? Então, o irmão aqui, o Wagner, você passou por um problema, né? No seu casamento, na CCB, né, irmão? Aí você veio ficar sem ministério e você se entregou à bebida, né? A droga da bebida, você se entregou à bebida. E como que foi para você se encaminhar de novo, né? Eu acredito que isso foi um baque na sua vida, né, irmão? Porque você estava dentro de uma igreja onde você achava que você estava sendo amado, e na hora que você erra, que é a hora que você mais precisa de ajuda, é na hora que você peca, é a hora que você erra, é a hora que você mais precisa de ajuda, aí a ajuda sumiu tudo, né? É isso? Tá fechado seu áudio, eu acho, irmão. Acho não, tá fechado. Tá melhor agora o áudio? Tá melhor? Tá bom, tá ótimo. Então, Josafá, primeiro eu gostaria de falar com prazer falar com o irmão, né? O irmão também fez parte da minha conversão, assim como o irmão Fernando, Caminho de Damasco. E também, por outros meios, eu fiz um curso de bacharel em teologia pela internet, né? Hoje eu estudo no seminário Spurgeon, aí do Brasil, da teologia reformada, e faço parte da Igreja Batista, né, onde eu me batizei. E essa conversão, como estou dizendo, foi assistindo as suas lives, as lives do Fernando, porque para a pessoa se libertar totalmente, né, do pentecostalismo, de profecia, de todos esses meios, eu já fui para igrejas, né, assim, já tive ministério nessas igrejas como a Jandira, né, essas igrejas que são filiais são parecidas com a congregação. É a mesma coisa, né, irmão? Fala Exato. Sério. Então, é uma cópia piorada, não é verdade? Jandira, meu Deus do céu. Eu posso dizer que a minha Sim, fala. Eu posso dizer que minha conversão foi bem complicada, né? Eu tinha um sangue doce para seita, né? Então para até se libertar completamente foi aos poucos, né? Hoje eu entendo bem como funciona, né? Totalmente liberto dessas doutrinas, dessas amarras, né? De obras da lei, do farisaísmo, né? Então, em Jesus Cristo, na graça verdadeira, a gente sabe que é outra história, né? É totalmente diferente, né? Eu gostaria de dizer assim que a pessoa que foi da congregação ou que está na congregação no processo de libertação, ele tem que se apegar com igrejas bíblicas, né? Com pessoas bíblicas, pessoas que têm os ensinos da palavra, as doutrinas bíblicas, né? Todas revisadas, aprendidas, porque não é todo canal, toda igreja, ou todo pastor, ou todo youtuber que a pessoa vai seguir, né? Então, conforme você segue o cego, se você estiver cego, você vai cair no buraco também, né? Então tem que ser pessoas que têm luz, que têm iluminação, né? Eu percebo que o seu canal, o canal do irmão Fernando, tem libertado muitas pessoas. Aqui na Inglaterra mesmo conheço pessoas que era isso, que estão libertos, vão batizar, entendeu? Então é muito bonita a obra que Deus está fazendo. Parece um avivamento, né? É verdade, irmão. Eu já ouvi falar nisso. É um avivamento mesmo, porque o CCBano não tinha a mínima noção do barco furado que eles estavam. Eles não têm noção do evangelho. E o pior, o engodo foi tão grande que eles acreditam que estão na melhor igreja do mundo, a mais perfeita, a mais pura, e está numa das piores que eu falo, porque é uma das únicas igrejas que não tem conhecimento da Bíblia nenhum. São homens totalmente leigos que sobem para pregar a palavra. Vocês sabem disso, né? A gente tem outras seitas aí que eles têm um pouco de conhecimento bíblico. Eles não falam tanta bobagem. Eles não falam, tá? Então a CCB, ela é um problema muito grave. E tem a irmã aqui que ela fez um comentário, eu vou colocar aqui pra gente ver, é a Jennifer Kelly. Ela falou, minha mãe tem depressão e está se matando ali dentro. Jennifer, você tem que orar pela sua mãe, filha.
tá? Você tem que orar e conversar com ela. Porque é assim, primeiro a gente fala, depois nós oramos para que Deus opere pelo seu Espírito Santo. Porque a gente não pode desprezar o que está na Bíblia. A Bíblia fala que nós falamos, mas é o Espírito Santo que convence. Então, você precisa falar e precisa orar para que o Espírito Santo toque no coração dela, para que o Espírito Santo abra o coração dela. E se Deus der a graça de acordá-la e abrir os olhos dela, Jennifer, tá? A sua mãe vai se transformar. O CCBano não quer acreditar no que a gente diz aqui, mas quando você acorda, parece que você acabou de sair com a cabeça de dentro da água. Sabe quando você estava segurando o ar, já acabando o ar? Quando você sai, faz... Parece que você vive. Parece que é aí que você começa a viver, né? Um alívio tão grande. Você só vai entender o tamanho do fardo que está nas suas costas quando você de verdade sair da CCB. Não é sair, mas estar na dúvida. Porque a pessoa que sai da CCB, mas não sai de verdade, ou seja, ela não entendeu o evangelho, a hora que ela ficar desempregada, a hora que o filho ficar doente, a hora que um parente ficar doente, eles vão correr de volta para a congregação no Brasil. Tá? Então, quando você sai de verdade, quando Deus percebe que você creu de verdade, você saiu, quando você olha para a CCB e fala, meu Deus do céu, que buraco que eu me enfiei, Jesus. Que buraco. Aí você olha para as pessoas que estão lá dentro, já avançada em idade, você fala, meu Pai do céu, o que essas pessoas estão fazendo lá? Tá aqui, ó, Edivaldo Oliveira, que teve, ele tá comentando aqui agora, ele teve aqui numa live aqui passada, esse senhor tem um dó, ele tá preso por tradição da família, não tem nenhum argumento bíblico plausível para continuar lá dentro, mas ele, quando foi defender esse CCB, ele falou, meu pai esteve lá. É assim. Você tá falando só porque seu pai esteve lá. Sim. É o único argumento que eles têm. Não tem, eu tenho aqui mais uma, aqui que eu não vou falar o nome dela, a Patrícia, que está escrevendo ali embaixo, que eu conheço, inclusive, eu vou até colocar lá na tela aqui, ó. Eu conheço a mãe e o pai, pensam em um casal santo. Homens de Deus, devotos, que estão sendo sugados pela CCB. A CCB está como um sanguessuga arrancando a vida dessas pessoas, tá? Arrancando a vida. Eu conheço, são pessoas direitas, honestas. E o caso aqui, Patrícia, de você, da Jennifer, que acabou de falar aqui. Gente, vocês podem sair fogo da tua boca quando você estiver falando evangelho. Se Jesus não operar no coração deles, eles não vão crer. Isso é um sinal de Deus, gente, é um milagre. Só vai conseguir se vocês orarem para que Deus opere pelo Espírito Santo, tá? Se Deus operar pelo Espírito Santo, aí haverá conversão. Sim, pode falar. Sem contar que eles têm uma falsa interpretação sobre a ramatiologia, né? Sobre a soteriologia, né? A ramatiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação. A CCB, ela incorre em vários erros nessas duas doutrinas e mais doutrinas, né? Mas a gente pode falar sobre essas duas, que é um dos erros mais graves dela, é ensinar a respeito da salvação do sentido arminiano, né? A gente percebe que lá eles perdem a salvação por obras, né? Se você não alcançar uma meta de obras ou de que ela nomeou, você está destituído da salvação, e isso fere a doutrina bíblica, né, do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, né, que ele fez por nós. Então ele fez esse sacrifício, morreu pelos pecados de toda a humanidade. Esse sacrifício ele é eterno. Para receber esse sacrifício de Cristo, ele tem uma duração, ele tem um limite, né, uma graça limitada, né, não é uma graça suficiente, uma graça redentora e uma graça salvífica, né? É uma graça que, se você leu a cartilha deles e seguiu dentro da cartilha deles, do evangelho deles, você tem a salvação no final, né? E já a Bíblia nos diz que se uma pessoa pregar um evangelho sendo um anjo
né, que prega um evangelho diferente do que foi escrito, seja maldito, seja anátema, né, como o apóstolo Paulo escreveu. Então a gente percebe que muitas pessoas não acreditam na salvação daqueles que erraram ou que pereceram por alguma prova, né. Recentemente recebi uma visão, um ancião disse para mim que ele não poderia me batizar mais, né, porque eu deveria ir para a igreja para sentar no último banco para ver se poderia alcançar de alguma maneira a salvação, né. E nisso eu falei para ele mostrar na escritura onde estava escrito aquela heresia que ele estava falando, né. Eu falei com essas palavras, isso ele e ele estava falando, a salvação é dentro da congregação. Ele estava afirmando, né, isso. É o que é mais assustador, né? Nos tempos de hoje, né, parece mentira isso, né? Mas tem muitas pessoas que acreditam nisso. E quando você fala, eu acredito que muitos estão assim, mas a congregação não ensina isso. É engano. Eles continuam ensinando, né? Não foi um só ancião que falou sobre isso, que a congregação é o caminho da verdade, que a salvação está lá dentro, né? Que é por meio de obras, a pessoa que errou tem que praticar obras para poder alcançar a salvação de novo, estando lá no último banco, se arrependendo, levando as pedradas, sendo humilhado, é o preço, né? É o preço da salvação para eles. Pessoal, o evangelho da CB é totalmente estranho, é esquisito, não tem nem nada de Cristo, eles fazem uma mistura, na verdade ali é uma mistura de espiritismo com outros tipos de crença, tem a teologia liberal lá dentro, né? Onde eles acreditam em obras de caridade para ser salvo, eles relativizam a Bíblia. Se vocês procurarem aí, teologia liberal, tá, gente? É exatamente as práticas da congregação cristã no Brasil. Ela foi criada por volta de 1800 e alguma coisa por um alemão, que eu não me lembro o nome dele agora, tá? É a teologia liberal, ou seja, a salvação pela caridade, eles falam lá. E quantas vezes vocês não ouviram a CB falando que o dom que nos leva para o céu é a caridade? Isso isso tá ali, junto com o espiritismo. Os espíritas, eles levam sopa para ficar debaixo de ponte, essas coisas. Vocês sabem por quê? Porque eles acreditam em salvação por obra. Eles estão aqui para se regenerar. Eles voltaram de novo porque foram ruins e agora eles precisam ser bons, muito bons. Eles precisam ser bons pelas pessoas, tá? Então, a CCB, gente, por falta de ter uma teologia lá dentro, a teologia, ela também é uma forma de você defender as suas crenças. Você tendo a teologia, você se defende, você não deixa entrar outras coisas no meio, tá? Então, a CCB, por não ter uma teologia, vocês podem observar, ela tem um sincretismo horrível, é um monte de crença misturada dentro da CCB, é uma bagunça. É uma verdadeira bagunça. Eles têm a bagunça do arminianismo com calvinismo, aí entra espiritismo, aí entra... Porque, o calvinismo, eles não falam, ai Deus, eu agradeço que foi tu que me chamou para esta graça, não foi eu. Ué, eles acreditam que foram escolhidos. Eles acreditam, vocês não ouviram isso lá? Exatamente. Dizendo, foi tu que me chamou, Senhor, eu agradeço. Aí eles agradecem, mas depois que ele se batiza, aí já vira arminiano. Fala assim, se eu for fiel e for firme até o fim, eu vou ser salvo. Né? Ou seja, se eu continuar com Deus, exatamente, e fazer as boas obras, a caridade, e eu posso rejeitar a salvação também. Eles falam, não, eu posso rejeitar e pronto, eu posso. Então é uma bagunça. Aí depois entra espiritismo, salvação por caridade. Se você tiver a caridade, você vai se salvar. Aonde está escrito isso na Bíblia? Os camaradas pegam 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo, ele está criando uma metáfora. Aquilo ali é uma metáfora. Ali fala de Jesus Cristo. Lá está falando, ainda que você conseguisse ser um cristão de obras, de boas obras, se você não tiver Jesus, você não se salva. Ali fala de Jesus explicitamente. Coisa mais linda aquela parte. Eu nunca vi na CCB pregar aquela palavra como realmente o texto está passando a mensagem.
Paulo, ele usa uma metáfora, ele fala, se eu falasse a língua de todos os anjos, se eu tivesse... Paulo está falando o seguinte, ó, é impossível você ter esses dons sem ter o Espírito Santo de Deus, é impossível. Mas vamos supor que você tivesse a operação de todos esses dons sem o Espírito Santo. Você ainda assim seria vazio e não salvaria. É isso que ele está falando. O Espírito Santo vem de quem? De Cristo. E é Cristo que me dá. Ou seja, eu provo isso abrindo lá, Romanos 5, versículo 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5 está falando, o amor de Deus que está em mim, que é a caridade, é o Espírito Santo. Não sou eu. Exatamente, Josafá. É o Espírito Santo. E você faz lembrar, né, nessa mesma linhagem aí, Gálatas 5, né? Os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, a harmonia de Cristo no coração do crente, né? Quando o crente tem os frutos do Espírito, ali manifesta nele ali que é o Espírito Santo, né? O crente cheio do Espírito Santo significa isso, né? Ele tem os frutos do Espírito, não é ele falar em línguas, não é ele ter visão, ter revelação, ter profecias, né? Porque isso tudo é recente na história teológica, né? Quando você vai estudar a história da igreja, isso tudo é recente. Os cristãos, os primeiros cristãos, passando do tempo apostólico, que os apóstolos foram revestidos mesmo desses dons. Cura, eles tinham um dom de língua, eles tinham um dom de profecia, tinham um dom de visão, mas tudo tinha um propósito, né? Para o evangelho o reino de Deus ser de certa forma ali estabelecido, né? Ser avançado. Então, quando passou a era apostólica, restou para nós a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, e aquela pessoa agora cheia do Espírito Santo, ele ia passar a ensinar a palavra de Deus, né? Então, o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta, né? Ele tem que profetizar o ensino bíblico, ele tem que ensinar a palavra de Deus, né? E você tocou num ponto muito importante também, apesar que eu não nego de ter realmente aprendido com vocês, né, com você, com o Fernando, a respeito desses pontos também, né, muito importante, que é universalismo, essas teorias que tem hoje em dia, né, que surgiu de Immanuel Kant, né, então tá falhando o áudio aí, toda a teologia, né, essas têm afetado de certa maneira o meio cristão, e muitas igrejas estão aderindo, né? E a gente pode perceber que a congregação, por não ter uma base teológica, eles estão perecendo, né? Porque eles pregam contra a teologia, né? Eles se posicionam contra o estudo da Bíblia, só que a gente percebe que quando você tem um estudo bíblico, você consegue ter uma ética cristã, uma ética pastoral melhor. Quando você não conhece, você não consegue ter a ética cristã. Você não alcança isso porque não é ensinado, né? A igreja não ensina isso, ela não tem capacidade teológica para isso. E isso aí as teologias de esquerda vai afetando tudo, vai destruindo, né? E aí tem a questão, como você tocou no assunto que é muito importante, né? Da salvação por obra, né? Que a gente chama isso de sinergismo, né? Tem um sinergismo e o monergismo, né? Monergismo, você depende só de Deus, de Jesus Cristo para salvação. Sinergismo é um pouquinho de Jesus e um pouquinho de você, né? Tem que ser meio a meio. Então isso é uma heresia, né? Isso não tem cabimento. Cara, isso é um absurdo tão terrível que, rapaz, me encosta o ouvido. Onde que o homem vai achar que ele tem contribuição na salvação? Que contribuição que eu tenho para dar na salvação? Nenhuma. Eles diminuem a glória de Jesus com isso. Jesus Cristo, ele não só te salvou, ele te justificou e ele te glorificou. Rapaz, é terrível a obra. É terrível. Aí você entra numa igreja, que já é um absurdo, tem uma pessoa pregando a palavra que nunca estudou a Bíblia. Para mim isso já é um absurdo. Em qualquer lugar da vida. Ou seja, se tem uma pessoa que é palestrante e nunca estudou o assunto que ela está palestrando, um absurdo. Aí sobe lá em cima e ele fala, gente, nós temos que ser firme e fiel, não podemos pecar, e então nós vamos lá para o juízo final, e lá nós temos a esperança de ser salvo.
O camarada quer ir pro juízo final. O camarada quer ir pro lugar da condenação. Chegar lá, ele vai ficar aguardando a esperança da salvação. Eles vão chegar lá, Wagner. É o problema naquela curva, apertado, porque muita gente vai estar um aperto aquele lugar, vai estar um aperto. E aí eles vão falar um pouco, eles vão ver um anjo lá no canto e falar assim: peraí, cadê o nosso advogado aqui para nos ajudar? Eu só tô vendo um cramunhão ali. Aí o anjo fala: aqui não tem advogado de defesa não, querido. Aqui você tá condenado. Você já vai, daqui a pouco desce o martelo lá, fica ouvindo aí que você já vai ver o martelo descendo. Mas peraí, não é aqui que a gente vai ser julgado pelas obras? Sim, você vai ser julgado pelas suas obras e porque você rejeitou Jesus. Você confiou em você mesmo, você não confiou em Jesus. E os que estão salvos? Aqueles já estão lá, já foram, eles já estão lá. Mas onde? Não, eles não ensinaram isso para mim, eles não ensinaram porque não quis. Aí o anjo vai abrir lá, vai mostrar para você sabendo, ó, Evangelho de João, capítulo 5, 24. Aqueles que creem em Jesus não entrarão em juízo, mas já passaram para a vida. Porque se eu tenho uma dívida e ela já foi paga, eu não tenho mais que dar satisfação da minha dívida mais para ninguém. Tá paga. Não é isso, irmão? Não tem uma parte da Bíblia que fala: se Deus justifica, quem poderá condenar? Não é isso? É verdade. Mas o CCBano, condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Hebreus. Quando o CCBano lê Romanos 8, que chega nessa parte, como eles têm a mente caída, eles pensam na acusação da terra. Eles pensam na acusação da terra, ou seja, se Deus me justifica, quem é que pode me condenar? Eles pensam na acusação da terra, a picuinha que eles têm, as brigas que eles têm. E isso é para você ver que eles não sabem nada de evangelho. Eles não conseguem olhar para a Bíblia e ver evangelho. Ali está falando da nossa dívida com Deus. Todo homem deve, todo homem está condenado. Jesus vem e paga a dívida. Se está paga, quem me condenará? Ou seja, se o juiz que é Deus, ele aceitou o pagamento, tá querendo dizer, se o juiz aceitou, quem é que vai poder condenar? Se o próprio juiz aceitou. Entendeu o que tá falando? É isso. Né? Você já ouviu isso, Wagner, alguma vez, lá na CCB, que eles estão na esperança de ir pro juízo final para ter a vida eterna lá? Eu já preguei muito isso, né, Josafá? A gente pregava isso. Né? Prega, né, irmão? A gente pregava. Prega, né, irmão? Cuidado. Sim, a gente pregava isso, que ia passar por julgamento, né? Jesus Cristo falou no Evangelho de João que aqueles que crêem nele não passaram pelo julgamento e já estão salvos. Não é verdade? Não passaram por julgamento. E a gente pregava o contrário. A gente pregava que haveria de ter um julgamento por causa de Apocalipse, né? A gente está escrito no Apocalipse que haverá um julgamento. Mas haverá um julgamento para aqueles que serão julgados pelas obras, né? Exato. Não para aqueles que são remidos em Cristo. Exatamente isso. Dá dó, né, gente? Eu tenho dó que as pessoas estão indo por julgamento, irmão, com sinceridade. Eles estão indo com toda a devoção, eles estão indo alegre, tocando instrumento, né, com véu na cabeça, pastinha debaixo do braço, e vão todo mundo feliz por juízo. Eu falo, gente do céu, que isso loucura. Isso tudo por falta de teologia, né, Josafá? Falta de teologia, exatamente. Teologia. Que eles ignoram. Aliás, viu, eles ignoram a teologia, mas eles fazem uso da teologia. Os pontos de doutrina é fruto de teologia. Eles não fizeram nada naquilo ali. A Bíblia é fruto de teólogos. Os hinos, as letras, fruto de teólogos. É verdade, muita hipocrisia, né? Os pontos de doutrina da congregação foram criados nos Estados Unidos, né? Pelas igrejas pentecostais americanas, né, e italianas. Os pastores, na verdade. Os pastores pentecostais americanos e italianos, né? Foi nesse tempo que foi criado os 13 pontos de doutrina que a congregação usa, né? Que é os mesmos, por prova disso, tem a Assembleia de Deus que tem os mesmos pontos de doutrina, na verdade. E eu acreditava por muito tempo, eu acreditei que foi o Francis Cone que criou aquilo, né?
eles podem ter tido participação ali, mas foram teólogos que criou isso, né? A Bíblia, a própria Bíblia, foi feita por teólogos. Os hinos foram feitos por um irmão que era da Batista, que ajudou a compilar todos os hinos, né, do Inário. Então eram homens preparados, homens teólogos, né? Sem contar que os hinos vieram de outras igrejas, por compositores teólogos também, né? Pessoas que tinham um profundo conhecimento da fé reformada. Você pode reparar que o Inário 4 da congregação, ele é amplamente calvinista. Eu não posso dizer que eu fiz assim, que eu analisei todos os hinos, mas boa parte dos hinos do Inário 4, se não for a totalidade dele, ele é calvinista. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre vários pontos de Calvino, na verdade, e eles não percebem, eles cantam, né? Cantam que eles são eleitos, eles cantam predestinação, eles cantam as doutrinas calvinistas todas, que foram tiradas da Bíblia, usam, né? Até aquela frase que eles não gostam, que fala, desde que Jesus me aceitou. Eles não gostam dessa frase, aceitar, Jesus aceitar, eles não gostam, mas eles cantam, né? Não tem um hino que fala assim, Cristo aceitou, ou desde quando Cristo me aceitou, alguma coisa assim. Desde que Jesus me aceitou, né? Eu também já esqueci muito, muitos hinos eu esqueci, mas... Não, esse hino fala, desde que Jesus vive em mim, mas tem um outro que fala aceitou. Desde que Jesus vive em mim. Ele aceitou, alguma coisa assim, fala que Jesus me aceitou. Eu estava lendo lá outro dia. Então, tem muita coisa no Inário que é contrário a eles, que eles não gostam, mas eles estão lá cantando, né? Porque não é obra deles, não é fruto deles. O Inário da CCB é cristocêntrico. Josafá, eu estive na casa de um músico aqui na Inglaterra, toca na CCB. Eu olhei para ele e falei assim para ele, irmão, você já é salvo? Você se sente salvo em Cristo? Ele falou, não, irmão, como que eu já sou salvo? Estou tentando, né? Estou tentando a cada dia, né, irmão? Se eu vigiar certinho, eu posso estar salvo, mas eu não estou salvo ainda. Jesus Cristo não veio, eu não morri ainda na graça. Eu falei assim para ele, olha pro Inário, ele estava estudando um hino. Ele estava estudando um hino, irmão Josafá. Não percebeu, né? Que o músico não lê o Inário, não lê a letra do hino, ele lê as notas musicais, né? Então ele fica perdido. O músico é o mais perdido que tem dentro da congregação, o músico, porque ele decora a nota musical do Inário e não sabe nada do que tem o conteúdo dentro do hino, né? Então, quando ele olhou para o hino, estava lá aquele lá, salvo por seu poder, salvo por seu amor, tem aquele hino. Então eu falei, verdade. Como que vocês cantam que são salvos e dizem que não são salvos? Como que é isso? Eu não entendo isso aí. Ele falou, não, irmão, mas isso é um hino, é uma melodia, né? É uma contradição enorme, né, irmão? Eles cantam que estão salvos, mas é para você ver que isso aí não é fruto deles, né? O Inário não é fruto deles. Eles não fizeram exatamente. Inário. Simplesmente eles usaram de outras pessoas, né? A CCB é isso. Ela suga o trabalho das outras pessoas e dizem que são eles os especiais e xingam as outras igrejas, né? Maltratam as outras igrejas, chamam de pastores, aquelas coiseiras todas lá, né? Bom, Wagner, agradeço a sua presença aí, tá? Eu vou encerrando a live aqui, gente, tá? A gente vai encerrando a live. Tem aí o irmão que apareceu aí, esqueci o nome dele, Edivaldo. Edivaldo hoje não, Edivaldo dá uma canseira. Eu tenho que ficar pulando atrás dele. É aquele canguru pulando pra lá e pra cá. É difícil você pegar o Edivaldo. Alô, sim, irmão. Vou despedir do pessoal aí, viu? Mas, deixa eu despedir pra... Aqui, mas, amém. Você não, igual você tá aí, irmão, falar a verdade, se eu conhecer uma pessoa verdadeira, com justiça e tudo, para pegar com verdade o amor e tá afinco nas coisas da Bíblia verdadeira, irmão. Então, irmão, não é isso aí mesmo. Deus te deu essa missão do irmão fazer isso aí, e ajudar, assim como Deus usou do irmão Fernando, usou do irmão, e outros irmãos que estão nessa parte aí de mostrar o que a congregação ela tem escondido, o que ela é no interior dela, que só quem esteve lá dentro sabe, e o irmão continua nessa força. Não é a missão que Deus deu ao irmão,
E com certeza Deus vai preparar muitas pessoas para ajudar o irmão e vai só aumentar. Isso aí é obra de Deus, não vai aumentar. Quanto mais eles apertar, mais apertados eles vão ser. Então não tem como lutar contra o braço de Deus, não. Não aceita de 110 anos que vai lutar contra uma coisa gloriosa que Jesus fez por nós. Em 2000 anos de obra, nada conseguiu parar o evangelho. Agora uma seita, no final dos tempos, vão calar aonde que... Agora que as pessoas estão precisando, estão mais necessitados de verdade, de conhecer realmente Cristo, e eles querem, não. Mas o irmão continua, parabéns, através do irmão eu consegui libertação, muitos vão conseguir, e só vai crescer esse exército daqueles realmente que amam Cristo e que não quer ver os outros sofrer escravo de irmãos, porque Cristo chamou todos nós para a liberdade. Então é isso aí, continua firme aí, que Deus vai só levantar a gente para nos ajudar o irmão, outras pessoas. Tá bom? Que é Deus que está por trás do irmão aí, com certeza. Deus abençoa, viu, irmão? Tá aqui, ó, o Scalp escreveu aqui embaixo, Cristo salvou-me, tenho certeza. Olha aí, tenho certeza que Cristo salvou. É só no hino e mais nada. Tá aí o CCBano, ó, Scalp com aquela barbona bonita, olha lá, parece um Adão, né? Parece um Arão da vida, olha lá. Barbona bonita aí, chique, viu, Scalp, tá? Respondendo aqui também, lá o pessoal, tem um irmão falando, Josafá, bota aí o Edivaldo. Não, eu tô exausto, irmão. Tá? Eu não tô correndo porque eu já coloquei ele na live, a gente já debateu. Edivaldo não tem argumento bíblico algum, coitado. Ele se perde, ele apela para a tradição da igreja. Não tem argumento. Ele é um CCBano, gente. Camarada um CCBano. Hoje eu tô exausto. A live de ontem foi muito puxado para mim, foi muito puxado mesmo, tá? Outra coisa, a gente já fez bastante coisa para essa irmã, que a gente pediu ajuda de ontem, recursos. Se tudo der certo, semana que vem eu vou colocar um vídeo completo mostrando para vocês o total arrecadado, né, as transferências bancárias que foi feito lá para ela, o pagamento do hospital, tudo bonitinho, tá, pessoal? E eu quero agradecer cada um de vocês que cooperou, tá? Que foi com R$1, R$5, R$100, teve até doação de R$1.000 aqui, pessoas com coração mesmo pronto para ajudar o próximo, tá, pessoal? Eu não tenho como agradecer isso aí. Edivaldo, sexta-feira que vem, guarda na sua agenda aí, e esteja aqui que eu vou fazer uma live só com você, Edivaldo. Sexta que vem, na outra sexta-feira. Aí você vem aqui e entra aqui e aí a gente vai debater tranquilamente, tá? Porque eu gosto de debate, então não vai ter erro, tá bom? Se puder, me procura aí nas redes sociais em algum lugar, me manda uma foto sua e eu coloco você aqui na live, tá? A Débora, o Josafá não precisa provar nada pra ninguém, está certo? Exato, viu, irmã? Eu não tenho que provar nada, eu tô aqui há tantos anos, debati, eu botei ele na live, debati com ele, então eu quero que vocês entendam também que eu tô cansado. Vocês podem ver que hoje a gente vai encerrar a live mais cedo, que eu tô exausto mesmo, gente. Eu saio daqui tarde, acordo de manhã cedo, vou para trabalhar, para alguns que falam que eu não trabalho, que eu fico vivendo aqui do YouTube. Se eu depender do YouTube, eu vou morrer de fome, tá? Então, eu trabalho e chego, e hoje, sexta-feira, eu tô super exausto, tá? Super exausto mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui de importante. Bom, é isso, tá? Então, sexta-feira que vem eu coloco o Edivaldo aqui pra gente bater um papo. E se tem uma coisa que eu gosto é de debate, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Manda aí, Wagnão, pode falar, pra gente encerrar isso aqui. Pode falar que eu tô te ouvindo bem. Eu gostaria de despedir dos irmãos, agradecer a oportunidade aí, né, de estar falando. Se Deus preparar, assim, os jeitos de você vê de falar, se Deus preparar, eu entro mais vezes, né, se tiver espaço aí para falar, né, falar do Evangelho, falar de Cristo, falar da verdadeira graça, né, do verdadeiro Evangelho. Tá, valeu, Wagner, agradeço. Deixa eu só responder a Augusta aqui, mais um aqui. Augusta, sim, Deus preparou a nossa irmã, eu já entrei em contato com ela, já mandei ela ir atrás da documentação do hospital, levantar lá os valores que vai ser pago, tá? A gente conseguiu sim, graças a Deus, essa irmã
não vai ficar sem ter o seu tratamento, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Só tem um detalhe, tá, gente? Ela não pode saber que é os críticos. Olha, coitada, né? Não pode saber porque ela é uma CCBana, gente. Ela é uma CCBana roxa. A coitada é desprezada pela CCB. A CCB não quer saber dela. Eles abandonaram a coitada, mas a gente, mesmo sabendo que eles não gostam de nós, olha só a compaixão que tem nesse canal aqui. Mesmo sabendo que eles não gostam de nós, a gente está indo sem eles saberem e nós estamos levantando a cabeça dela e dando água para ela beber, porque ela está derrubada no chão. Estamos dando água para ela beber, a gente está curando as feridas delas e ajudando para que ela se levante, né? Isso é amor, isso é misericórdia, tá, gente? Tá? Vocês me perdoem se caso eu não conseguir mostrar, eu vou tentar fazer com que ela faça um áudio, um vídeo, e eu mande aqui para vocês para mostrar ela agradecendo, tá? Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque ela não sabe que são os críticos que estão ajudando. Não sabe, gente, tá? Mas fazer o quê? É uma senhora de idade, tá? Não tem ninguém por ela, a igreja, ela senta no fundo da igreja. Se eu conheço a CCB, e se vocês conhecem também, gente, estão sendo tratados igual um cachorro lá dentro. Vocês sabem disso. Igual um cachorro, tá? Tá lá no canto, no fundão. E se não for Deus, na misericórdia dele, para usar de nós, ela vai perecer. Ela vai perecer. E nós não vamos permitir isso, né, irmãos? Tá bom? Queridos irmãos, agradeço todos vocês que estão aqui comigo na live, tá? Augusta, os que ajudaram, os que cooperaram, não tenho palavra para agradecer vocês. Tá, pessoal? Eu falo isso de coração sincero com vocês, tá bom? Tô aqui hoje sozinho, eu e a chefinha, que fez bastante bagunça aqui hoje, coitada. Hoje ela ficou atacada, acho que ela ficou com o espírito, não, eu tô com o meu mestre, o meu pai, né, que é o pai dela aqui, ela quer me defender, eu acho. Ela viu uns barulhos na rua. Olha lá, agora o porquinho tá dormindo. Não é só porquinho. Quer vir aqui pra se despedir? Quer, filha? Vem. Chefinha, vem. Tá quietinha ali embaixo. Bom, meus irmãos, a Kira aqui, ó, que eu achei legal. A Kira, a carinha do cachorro aqui, ó. Olha que bonitinho. Ah, carinha de assustado, hein, meu? Que coisa, hein? A Kiara Minhoca, né? É do irmão, esqueci o nome do irmão. Ele me falou o nome dele, mas eu esqueci, né? Carinha da Kiara aqui, ó. Kiarinha, sua cara de minhoca, né? Cachorro, gente. Eu gosto de cachorro.